pessoas. Pessoal, esse webinar, né, Papo com o Especialista, ele nasceu com a ideia de dar o pontapé na jornada de execução aí que vocês vão passar a partir de agora. Temos a presença aqui de 3 tipos de pessoas, 3 tipos de empreendedores, vamos dizer assim, né? Temos os 2 convidados, né, as 2 pessoas que nós convidamos, que são empreendedores de startups que já estão no mercado e que vão compartilhar conosco, né, uma série de experiências, uma série de segredos relacionados ao processo de desenvolvimento de um MVP e como tirar, de fato, uma ideia do papel e fazer com que ela se consolide no mercado. E temos alguns mentores convidados aqui, mentores especialistas que estarão com vocês no decorrer da jornada de mentorias, né, que é a etapa de execução do programa de iniciação ao empreendedorismo. Então, inicialmente, eu queria agradecer todos os empreendedores por estarem presentes, todos os mentores por também participarem dessa etapa, mas em especial a Yáscara Fernandes, da Tree, que vai participar e compartilhar conosco aqui, vai trocar ideias conosco, e também ao Lennon, da Truck Help, que vai compartilhar conosco aí também algumas experiências. Yáscara, Lennon, vamos começar pela Yáscara, né, Yáscara? Quer se apresentar, contar um pouquinho da Tree, brevemente fazer um pitch para o pessoal conhecer um pouquinho e, quem sabe, até seguir vocês ali? Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Legal. Vi uns rostos conhecidos aqui. Tem uns colegas de faculdade aí. Legal ver vocês por aqui. Então, eu sou a Yáscara, eu sou da Teleautomação. Teleautomação é uma empresa que nasceu com uma vontade aí... Nasceu de um projeto de empreendedorismo dentro da UTFPR Pato Branco. Eu tenho mais 2 sócios. Felizmente, eles não puderam estar aqui, mas deixo aí a vontade deles de poder participar e represento eles hoje. Hoje nós somos incubados da incubadora de inovação do UTF Pato Branco e a gente passou pelo todo o processo de pré-incubação, tentando desenvolver a nossa ideia, e agora a gente já está na época da incubação, a gente está trabalhando já para colocar o nosso produto no mercado. A gente foi também contemplado pelo Sinapse, né, da inovação, que também é da Fundação Araucária, né, que é um fomento aí que desce lá do Ministério de Ciência e Tecnologia. A gente conseguiu aí ficar entre os 6 colocados do Paraná. Então, a gente está fazendo um upgrade no produto que a gente já tinha. E com isso, né, a gente foi aprendendo. Logo a gente vai conseguir compartilhar um pouquinho das experiências que a gente passou, né? A gente foi aprendendo coisas básicas que a gente acha que domina e chega um momento que você vê que não era bem daquele jeito e começa a repensar, né? Eu acho que, como primeira coisa que eu tenho para dizer, para a gente já ir pensando nisso, vamos manter a cabeça aberta, porque às vezes uma crítica bem colocada salva a gente de um bom tempo perdido. Mas também não vamos deixar nos abalar pelas críticas ruins, né? Que é aquelas que nos tiram as esperanças do nosso negócio. É isso aí, é um prazer estar aqui. E a gente está com o site em construção ainda, mas a gente tem o Instagram, lá é Tree Automação, Tree de árvore. E pode entrar em contato com a gente aqui, a gente vai estar disponível sempre que vocês precisarem. Show de bola, Yáscara. Muitíssimo obrigado mais uma vez aí por estar conosco, por se permitir compartilhar essas experiências. A gente sabe que empreender não é fácil, no Brasil menos ainda, mas a gente sabe que existem alguns caminhos que facilitam demais essa jornada e tenho certeza que você vai poder compartilhar com a gente muita coisa bacana aí para poder contribuir para essa etapa de execução. O Lennon é CTO da Truck Help. Quiser se apresentar aí, fique à vontade, meu amigo. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estão ouvindo, me perdoem pelo ruído se tiver. Eu estou ainda no escritório aqui e hoje é um dia bem legal aqui, o pessoal está todo aqui no escritório, a gente está fazendo uma confra, né, comemorando alguns pontos aí que a gente conseguiu, umas metas que a gente conseguiu bater final do mês, né, e eu não falei que não precisava desligar a música, então tá tocando uma música aí. Bom, eu sou o Lennon, hoje atualmente eu estou como CTO da Truck Help, né, o que é a Truck Help? Então hoje a gente é uma plataforma que conecta caminhoneiros e frotistas a soluções na estrada, tá, então o caminhoneiro e o frotista,
eles têm um job principal lá, que é, né, quando pegar uma carga do ponto A e levar para o ponto B, essa carga, e durante esse processo, né, ele tem as intercorrências, que é manutenção preventiva, manutenção corretiva e outros diversas soluções que podem trazer eficiência para o trabalho dele no dia a dia dele. Então isso é bem legal. Hoje a gente trabalha em cima de tecnologia, então a gente usa como ponta a tecnologia, tem uma plataforma mobile, um aplicativo mobile para iOS, para Android, que auxilia ele para achar, encontrar essas soluções durante a estrada, durante o job principal dele, e também a gente tem um core business de informação. Então, eu acho que hoje o papo é voltado para MVP, né? Acho que isso faz muito sentido para nós da Truck, né? Eu queria, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui, se não me engano, acho que eu consigo, né? Vou comentar um pouquinho bem rapidamente uma questão aqui com vocês. Vocês estão conseguindo enxergar bem a tela? Sim, Lennon. Beleza, então, ok. O que acontece, né? Só explicando para vocês entenderem como que é o negócio. Então, a gente conecta, né? Caminhoneiro e frotista, soluções do mercado. Então, lá em 2016, no comecinho da Truck, a gente teve um processo bem bacana, concreto, de conhecimento de mercado. Então, dentre os integrantes da Truck Help, a gente tem o Marco, que é o CEO da plataforma, e ele tem uma expertise muito grande de mercado, relacionamento com fornecedores e serviço de produto. E lá naquela época, ele descobriu uma dor, né, que era conexão de pessoas, tá? Então, por exemplo, um gestor de frotas lá do Maranhão, um gestor de frotas lá do Rio Grande do Sul, ele tinha dificuldade em conexão com serviços de qualidade, produtos e serviços de qualidade em outras regiões quando ele estava trabalhando lá. Então, em regiões que ele não conhecia, ele tinha um déficit ali de serviço bem qualificado, enfim, atendimento, na realidade. E aí, a gente começou a enxergou essa dor no mercado, captou ela, né, e foi para cima. E aí, quando a gente foi para cima, a gente criou o nosso primeiro MVP, que foi um aplicativo, né, antes disso, eu vou falar bem na real, né, o primeiro MVP mesmo foi um grupo de WhatsApp, até que tem aqui o símbolozinho do WhatsApp. Então, o Marco começou a gerar conexões através do WhatsApp. Então, ele já era distribuidor de autopeças e serviços no Brasil todo para pesados. Então, ele começou a conectar pessoas que ele conhecia pelo WhatsApp. Depois, a gente foi lá, iniciou o nosso primeiro MVP através de um aplicativo, né, não estou falando de um super mega aplicativo, que a gente vai gastar milhões de reais para fazer, mas sim de uma plataforma adaptada a esse mercado, né, e através dela a gente começou a validar algumas coisas, metrificar, tivemos nosso primeiro grande cliente, nossa primeira rede. Depois disso, a gente começou a estruturar essa plataforma para uma versão 2.0, onde a gente tem um foco diferente. Antes a gente tinha foco em geração de conexões e cobrava por isso, e agora a gente começou a ver que no nosso MVP coletou informações e validou várias informações que mostrou que o core business nosso era informação, não conexão, tá? E aí, enfim, começamos a evoluir, começamos a se posicionar no mercado, né, e até hoje, a gente fala assim MVP diariamente aqui dentro da Truck Help. Então, todo dia surge, vamos começar um MVP para análise de crédito, vamos começar um MVP para serviços financeiros, para serviços logísticos de cadeia reversa, enfim, sempre tem MVP. Agora com uma pegada um pouco mais cross, assim, mas ainda a gente se fala em MVP, metrificação 100%. Então, enfim, hoje, 2020, a gente tem como, né, colocado no mercado como principal canal segmentado de comunicação do setor de manutenção e reposição de pesados, e a gente hoje atinge 37% do mercado. Então tem números bem relevantes ali dentro, tem mais de 16 milhões de visualizações e interações dentro do aplicativo, mais de 44 mil usuários ativos mensalmente, tem uma base de 670 mil usuários registrados. Então eu acredito que, né, hoje, agora só foi um início ali, um resumo do que a gente faz, para que a hora que eu tentei falar um pouco todo desse processo da Truck, para que se surgir alguma dúvida, né, e vocês queiram se colocar, falar, olha, o meu momento é esse, o meu é aquele, como que eu faço, o que que eu posso entregar de valor aqui, o que que eu posso coletar vamos dizer assim, de indicador aqui, para mim conseguir metrificar e aplicar isso, fica à vontade. Então, esse todo o nosso processo, né, só finalizando que a gente hoje tem vários clientes grandes no setor de pesados, a Randon é nosso cliente, todas as empresas Randon, né, as 8 empresas do grupo, a MAN é nossa cliente, a Volkswagen é nossa cliente, a Iveco é nossa cliente, enfim, N montadoras no setor de pesados são nosso cliente, além de outras empresas que coletam informações e dados
do setor de pesados, mas que não trabalham diretamente com isso, trabalham com soluções financeiras, com soluções de levantamento de crédito, com soluções fiscais para caminhões e etc. Enfim, espero que seja um papo bem legal, né? A gente tem aí uma troca de experiência incrível. Show de bola, Lennon, muitíssimo obrigado. Pessoal, essa foi uma breve introdução aí, né? Eu queria, antes da gente começar oficialmente, já deu para ver que tem bastante coisa para explorar só desse papo inicial de apresentação, mas só para a gente alinhar aqui como é que vai funcionar esse papo com especialistas, né? Então a ideia é que a gente fique aqui 30, 45 minutos trocando experiências e informações. Eu vou iniciar apresentando para vocês brevemente, tá? Como é que vai funcionar, o que é que a gente preparou para poder apoiar vocês nessa etapa de execução durante o programa de iniciação. Depois, a gente vai começar a fazer algumas perguntas para os empreendedores, para o Lennon e para a Yáscara, né, para poder explorar, tirar deles algumas experiências ou alguns segredos aí que eles possam compartilhar para que vocês utilizem nessa jornada. E por fim, né, pessoal, a gente vai poder ter a oportunidade de fazer algumas perguntas. Então, na hora de registrar perguntas, para que a gente possa ter um controle, pediria para vocês registrar essas perguntas aqui no chat ao lado, né? Depois a gente vai lendo, vai trocando. E no finalzinho ali, a gente abre para conversa efetivamente, ali, caso vocês queiram trocar algumas informações, algumas ideias a mais, tá bem? Os mentores que estão participando, fiquem à vontade também para trocar, fazer perguntas provocativas, para a gente poder explorar esse papo com o especialista da melhor maneira possível. Eu vou tomar a liberdade aqui de compartilhar a minha tela mais uma vez, e eu gostaria que alguém me dissesse, por gentileza, se está vendo a tela. Sim? Sim. Sim. Que ótimo, pessoal. Então, assim, ó, a etapa de execução, como vocês já sabem, ela tem como principal objetivo permitir que vocês melhorem ou desenvolvam a solução de vocês nos formatos de protótipo ou de MVP. Por quê? No final das contas, lá no Demo Day final, né, lá em dezembro, nós queremos que as 5 equipes apresentem as soluções, o quanto elas evoluíram nessa jornada e o quanto elas melhoraram, né, o quanto elas de fato desenvolveram, validaram essa proposta no mercado. O Lennon trouxe já de primeira, né, e a Yáscara também trouxe algumas informações extremamente importantes desse processo. E é isso que a gente quer explorar, e é por isso que nós criamos a jornada de mentorias. O que existe nessa jornada de mentorias? Então, nós temos algumas atividades que vão ocorrer com vocês no decorrer dos próximos 4 meses, tá? Então, primeira grande atividade, nós estamos realizando o papo com um especialista com o tema, tirando a minha ideia do papel, como pegar tudo aquilo que eu construí no conceito teórico ou no conceito até embrionário e fazer com que isso seja validado no mercado através de soluções efetivas, a exemplo de um MVP ou de um protótipo. Segunda grande atividade, vocês vão ter um ciclo de mentorias acontecendo com vocês durante os próximos 4 meses. E para esse ciclo de mentoria, nós fizemos uma seleção com mais de 100 especialistas no Paraná e até pessoas de fora do Paraná. Dessa seleção, nós selecionamos 13 grandes mentores, que são especialistas nas suas áreas e que vão auxiliar vocês no decorrer desses 4 meses aí, contribuindo com conversas de 30 minutos, com ações, com conhecimentos, com experiência, com bagagem, para dizer para vocês como é que vocês podem evoluir a solução de vocês, a ideia de vocês, o negócio de vocês. No meio de tudo isso, nós teremos um papo, teremos uma mentoria coletiva, onde a gente vai reunir todos vocês que, apesar de serem concorrentes nesse momento, a gente quer que vocês troquem experiências para que vocês cresçam juntos. E lá no final, a gente vai ter um último papo com especialistas para preparar vocês para um pitch de sucesso, um pitch matador para poder concorrer lá no Demo Day. Essa é a nossa jornada. E ela pode ser representada, inclusive, por essa trilha aqui, ó, que nós basicamente desenhamos, né? Essa jornada ela começa em agosto, que é hoje, com um papo de especialista. E, por fim, ela vai lá para dezembro, quando a gente encerra com um papo de especialista novamente e faz o Demo Day acontecer, tá? Então, se vocês ainda não receberam as agendas de mentoria, possivelmente vocês recebam isso entre hoje e amanhã, com algumas solicitações de horários, né? Onde a equipe, não necessariamente total, tá? Mas
quanto mais pessoas da equipe estiverem presentes, melhor, para poder bater papo com esses mentores, especialistas e aprender, né, como disse ali a Yáscara, né, ouvir alguns feedbacks construtivos de todo o processo da solução de vocês. Nós estamos com uma expectativa bastante grande de fazer isso acontecer, porque a gente pensou muito bem nessa jornada, como ser metodologicamente assertiva e como trazer pessoas que pudessem agregar valor. E isso nos deixa feliz pelo simples fato de que vocês terão acesso aí a uma série de recursos que normalmente o empreendedor não tem quando está começando, né? Quando está sozinho. Então, acho que vai valer muito a pena. Amanhã de manhã nós vamos encaminhar, né, todas essas informações para vocês de como funciona cada uma das etapas, para que vocês tenham acesso a tudo isso. E as dúvidas que vocês eventualmente tiverem do processo, vocês vão poder conversar direto com a Ana Carolina, que é quem vai dar o suporte direto para vocês por e-mail ou WhatsApp. Além disso, eu, como consultor responsável, eu estou disponível com vocês aí. No final, eu vou passar no meu WhatsApp. Também tenho bastante a contribuir, né? Eu sou responsável regional da Open, aqui no estado do Paraná. Sou também um dos fundadores da Via Evolução e um dos fundadores do Transformalize. Então, eu tenho algumas coisas aí que eu posso compartilhar com vocês, mas, obviamente, né, eu sei que vocês querem escutar de quem efetivamente fez a coisa acontecer e quem está no mercado, está na luta aí para continuar crescendo no negócio. Por isso, eu vou fazer algumas perguntas para a Yáscara, né, e também para o Lennon, e se vocês quiserem complementar ou tirar dúvidas em relação às respostas deles, fiquem à vontade para registrar aqui no chat, tá bem? Dúvidas relacionadas à jornada, né, lá no e-mail, a partir de amanhã vocês já podem trocar com a gente, tá bem? Pessoal, para começar, eu vou começar com a Yáscara, né, porque os dois têm jornadas bem diferentes, tá? A Yáscara passou por todo o processo de graduação junto com o time lá na UTFPR de Pato Branco, nas incubadoras da UTFPR, que inclusive recomendo para vocês estejam próximos, né, porque oferece grandes oportunidades. E o Lennon, né, salvo engano, Lennon, me corrija, você não passou por incubadora, mas o Lennon já passou por um processo de aceleração do Sebrae Paraná e também já está num estágio aí onde está operando no mercado, efetivamente já recebeu investimento financeiro. É isso, Lennon? Perfeito. Isso mesmo. Show de bola. Então, a minha primeira pergunta, tanto para a Yáscara quanto para o Lennon, só não briguem para responder, tá, pessoal? É a seguinte, ó. Por que, na opinião de vocês, fazer um MVP é tão importante no início da jornada do empreendedor, no início do desenvolvimento do negócio? E quais são os passos mais importantes para que esse MVP de fato saia do papel? Na visão de vocês, né? Não teoricamente ou tecnicamente falando, mas na visão de empreendedor, de quem fez a coisa acontecer. Por que é tão importante? E quais são os passos essenciais que vocês diriam, né, que não pode faltar nesse processo de construção? Vamos começar com a Yáscara? Pode ser, Yáscara? Pode ser, eu já ia falar, vai, Lennon. Vai passar a bola. Então, o MVP, o Lennon trabalha com a parte mais de plataforma. Eu acabei me empolgando ali no começo, não falei qual que é o nosso foco, né? A gente trabalha com automação para o agro. É o nosso principal foco. Então, a gente basicamente trabalha com hardware. E trabalhar com hardware no Brasil hoje é um grande desafio. Um grande desafio porque a indústria de eletrônico não está aqui no Brasil, porque os impostos nos comem pelas pernas, por assim dizer, pela dificuldade de importação de componente, pela demora que isso traz, pelo custo que não é fácil implementar uma coisa rápida. Então, tem tudo isso dentro desse mundo do hardware, né? O Lennon aí ele vai poder contribuir bem mais sobre o mercado do que eu, porque a gente está entrando agora no mercado de forma mais efetiva. Mas sobre o MVP, eu acho que uma das coisas mais importantes, não só sobre o MVP, mas da parte da criação do MVP, responder uma pergunta muito óbvia, que às vezes passa batido. O que você propõe resolve de verdade algum problema? Tem um mentor que sempre falava pra gente, isso não é sobre validação, é sobre desvalidar as suas ideias. Então, é sobre
o que você está querendo fazer tem um problema vinculado àquilo? Isso parte também do design thinking um pouco, né? Pensando um pouco nessa estrutura. Eu tenho sempre um exemplo que eu gosto muito de escutar e gosto muito de falar, que é os caras começaram a descobrir que a pizza chegava fria, né? Nos lugares. E aí eles pensaram, pô, vamos fazer um aplicativo para acelerar essa entrega das pizzas. Mas as pizzas continuavam chegando frias. Pô, então o problema não era sobre a demora, né? Era sobre o processo térmico, era sobre localização onde está essa pizzaria. Então a gente sempre tem que sentar um pouco e pensar, isso resolve algum problema? E eu falo isso da maneira mais dolorida possível, porque a gente descobriu que o nosso produto não resolvia um problema. Ou não resolvia o problema que a gente achava que resolvia. Outra coisa que é importante pensar como, eu acho que é uma coisa que todo mundo tem dificuldade, que é pensar como que valida se o mercado tem aceitação ou não para esse produto. Você vai numa feira, daí todo mundo fala, nossa, que bacana, vamos comprar. E daí na hora de comprar, ninguém compra. Então, essa não tem uma receita de bolo, né? Cada segmento passa pelo seu próprio processo. Mas é tentar sempre entender ali se... É muito mais um processo construtivo de você escutar o que as pessoas estão te falando, quais são os problemas que ela tem, e se você consegue solucionar eles de alguma maneira, né? São coisas, assim, óbvias, que a gente escuta o tempo todo, mas, às vezes, a gente tem a empolgação de desenvolver muito aquilo que a gente quer, acaba passando por cima. E para fazer acontecer de maneira rápida, na parte do hardware, assim, eu posso dizer, pegue tudo pronto que você tem, tudo que você achar pronto, nem que saia um pouco mais caro, tente esboçar uma solução e mostre alguma coisa para as pessoas. Acho que mostrar faz toda a diferença aí nessa parte de validação. Nem que seja não funcional, né, aquele que eles chamam de o MVP semi-automático, né, que você meio que faz as coisas tudo meio no manual por trás do cliente, ele não está vendo, né, tentar mostrar para ele e validar coisas importantes, tipo, o nosso produto, a gente teve que pensar se iria uma tela, se iria ser cego para mexer pelo aplicativo, e aí quando a gente entendeu que agricultor gosta de ter botão, a gente teve que validar o tamanho dos botões, porque o tamanho de um dedo de um produtor é totalmente diferente do nosso tamanho de dedo. Então, tipo, essas coisas são importantes para você coletar informações no começo, né? E ser mais assertivo ao longo do seu processo. Acho que eu respondi aí as perguntas. Show, isso aí, Ascara. Na verdade, assim, o que você trouxe bastante, né? É como que eu posso tomar as minhas decisões colocando o cliente no centro dessas decisões. Porque Exatamente. No final das contas, tudo que eu vou fazer, né, tem que agregar valor para o cliente, né? E muitas vezes, e esse é um erro do empreendedor, na minha opinião, né, a gente se pega gerando, fazendo aquilo que nós acreditamos que é bom para o cliente, mas a gente não pergunta. E quando a gente vai colocar o cliente no centro, eu costumo dizer que existem 3 grandes fundamentos para saber se de fato a decisão que eu estou tomando, a desvalidação da minha ideia, né, como a Yaskara disse, se ela faz sentido, se ela está coerente com o mercado. A primeira delas como é que é o ciclo de vida desse cliente? Né? Aonde que ele se depara? Qual que é a jornada dos problemas desse cliente? Qual é o tempo que ele se depara com o problema? Segundo fator, qual é a experiência que esse cliente tem com as alternativas já existentes e qual é a experiência que ele terá com a sua alternativa, mas de maneira sólida, né, validada. E por fim, qual é o valor que eu agrego para tudo isso? Eu acho que foi demais, Yaskara. Obrigado. Lennon. Posso fazer só um ladinho aqui rapidinho? Claro. Eu acho que tem um negócio muito legal no MVP também, quando você trabalha com eletrônica, ou qualquer outra coisa, é sobre o custo que isso vai ter no final. Eu sou a parte da empresa que trabalha com o design do produto. Então, eu estou sempre pensando, quanto que isso vai custar? Vamos fazer uma coisa hiper, mega legal, igual o Lennon falou, um super aplicativo que faz tudo, nossa, inteligência artificial, vai demorar 5 anos para desenvolver e vai custar 100 mil reais. Pô, quem que vai comprar isso? Então, às vezes, o MVP é o mínimo produto viável, né? Então, ele não precisa ser a coisa mais perfeita e mais linda e mirabolante. Mas se você está trabalhando com custo, seja de servidor, seja de parte de eletrônica, seja de insumo, se alguém está trabalhando na biologia e na química, você tem que pensar nisso para ver se tem, de começo, assim, pensar, pô, isso daqui é viável? Isso daqui
qual que é o preço médio do que tem no mercado, mesmo que não sejam concorrentes diretos. Tipo, o nosso concorrente é timer. Timer, esses temporizadores mesmo. Então, eles não são diretos, a tecnologia não é similar, mas, né, eles custam em torno de R$ 90, R$ 60, e o nosso produto custa em torno de R$ 3.000. Então, o que a gente está agregando para agregar tanto esse valor, né? Então, outro conselho que eu dou é esse: não pense em soluções mirabolantes que você não depois vai te causar muito custo. Não é aquele negócio direto, vou gastar R$ 50, no final vendo por 100, lucrei 50%. Infelizmente, isso não existe, mas gostaríamos. Então, esse é o último recado. Pensem nos custos de produção. Legal. Obrigado, Yaskara. Ledon, Vamos lá, sobre a tua visão de software agora. Bom, como é que você responderia essa pergunta, né? Sim. Quão importante é criar e quais são os passos mais importantes dessa construção? Legal. Primeiramente, queria falar, caramba, que legal a sua visão, e acho que era sensacional, não sei qual que é a sua idade, se você quiser falar, mas eu tô com uma inveja muito boa desse teu pensamento nessa idade com né, o negócio, o estágio que teu negócio está. Acho sensacional. Você falou tudo, porque tudo isso que você falou, a gente pensa, tá? Nós pensamos que quando você é um empreendedor, você já sofreu um pouquinho com isso, né? Já bateu ali 2, 3 vezes na parede, de cara, você começa a falar, putz, mas eu pensava nisso, por que eu não fiz? E aí quando você vai ver, realmente você não documentou, você terceirizou, você não sei o que lá, daqui a pouco você vê e deu merda. Desculpa o palavrão, perdão. E normalmente é assim mesmo, sabe? Vou ser bem sincero, antes de falar sobre a pergunta específica, vou falar de um negócio que aconteceu com a gente, tá? Hoje a gente foi investido pela Randon Ventures, que é, né, a empresa Randon, sei lá, tem 67% do mercado nacional e 33% do mercado mundial de implemento. Então, uma super empresa, super tradicional e tal, e ela investiu na gente. E aí, quando ela investiu na gente, ela pensou, pensem em serviços, né? Pensem em serviços, plataforma de serviços, vocês são um marketplace, mas pensem em serviço. Cara, a gente começou a pensar em serviço, fez pesquisas, foi 8 meses só pesquisando, conversando, levantando dados e tal, tipo um super MVP, né, custeado por alguém e com super pessoas ali do teu lado para te dar orientações e etc. Tipo, a gente falava, eu quero alguém de metrificação bom. O cara ia lá e pegava o melhor cara do Brasil de metrificação para dar uma mentoria pra gente. E aí a gente falando, nossa, vai dar certo, não tem como dar errado, né? E aí a gente começava a pontuar algumas coisas. Aí lançamos o nosso primeiro produto, tá? Foi, sei lá, 6 meses atrás. Lançamos uma assistência ao caminhoneiro, para o caminhoneiro. A menor assistência que tem hoje no mercado custa R$260. A gente viu as principais necessidades dele, lançou uma de R$69. Tá? Falou, putz, eu ligava pro caminhoneiro e falava, cara, você tem essa assistência? Tenho. Quanto você paga? 250. Falei, cara, tem uma por 69, faz a mesma coisa, quer trocar? Ele, quero, onde que eu troco? Falava assim. Esse foi o meu teste para entrar no mercado, para ver se tinha público ou não. Liguei para 1.000 caminhoneiros falaram, mas legal, todos mostraram interesse, né? Teve uma barreira bem baixa ali, e uma coisa bem alta de early adopter, assim, de caminhoneiro que queria algo novo. Beleza, fomos lá, né? Falamos, esse é o produto. A Randon foi lá, desenvolveu um produto junto com a gente mais 4 meses desenvolvendo, fazendo bababá, babubu, lançamos o produto, e o caminhoneiro tinha que colocar o cartão dele de crédito no aplicativo e dar um ok para comprar o produto, para ativar o produto, daí para consultar o status do produto pelo aplicativo, bababá. Isso não deu certo. É que nem a Yaskara falou, o caminhoneiro tem o dedo grosso, o caminhoneiro não quer colocar cartão no app, o caminhoneiro não quer tal coisa. Então você viu só que pecado, cara, que pecado. Foi de tempo, equipe, dinheiro, sim, muito dinheiro investido ali, e daí, pau, o caminhoneiro não vai colocar o cartão de crédito dele no aplicativo. E aí você faz uma pesquisa com ele, né, e esse público, culturalmente falando, não menosprezando, culturalmente falando, não é diferenciado. Então, eu ia lá, lançava uma pesquisa no meu aplicativo falando, você usa cartão de crédito para pagar suas contas? Uso. Você vai ao banco pagar suas contas? Não.
Então, cara, por que você não compra minha assistência pelo aplicativo? Então, é bem complicado. Então, às vezes a gente tá lá, passou por algumas etapas de MVP, por exemplo, né, e a gente peca de volta. Então, isso é um erro recorrente, tá? Aí, voltando à pergunta, só falando que existe isso, cara, e existe hoje no mundo de quem tem investimento, quem não tem, quem tá bem, quem tá em outro nível, quem tá começando precoce e tal. É bem complicado. Mas, enfim, esses dias eu vi um history do Alessio, do Pipefy, não sei se vocês conhecem ali, né, uma super mega empresa e tal. Cara, ele fez um history falando, bicho, tô perdido, não sei o que fazer com tal etapa aqui, alguém me ajuda, tipo, cara, eu acho que é essa vibe. Depois que eu vi isso dele, que ele postando isso, eu falei, putz, eu acho que eu vou fazer um exit da empresa, sair fora, porque eu vou passar por isso de volta. Então, assim, falando mais um pouquinho de ciclo, de software, cara, eu acho que faz muito sentido isso que a Askra falou. Até hoje, todos os nossos MVPs, hoje a gente está rodando, tipo, 5 produtos, todos são MVP. A gente colocou no máximo ali 500 clientes por produto. Então, por exemplo, tem uma linha, um pipeline, né? Todo um processo desse cliente passando ali pela Truck, e toda essa linha tem um processo bem manual. Por exemplo, a hora que o cara entra no aplicativo e clica em contratar esse produto, não vai para um sistema super mega power, um CRM que vai... Não. A gente usa o Trello, né? Não sei se vocês conhecem o Trello, se vocês não conhecem, vão conhecer. É uma super ferramenta gratuita que te possibilita notificação, um monte de coisa assim. E aí vem e me notifica que esse cara entrou e eu vou lá e passo ele para um melhor atendente que eu tenho para atender aquela pessoa, aquela persona que a gente levantou. Enfim, então até hoje a gente manda muito fluxo, demanda muito fluxo em MVP simples, em MVP manual, faz essas coisas na unha, chama o cliente no WhatsApp, troca ideia, conversa, etc. Mas, enfim, finalizando isso aí, eu acho que faz todo sentido a gente começar a pensar não em plano de negócio, não em, custo é importante, tudo tem essas coisas que a Askra falou são importantes, mas em vez de você usar uma metodologia com plano de negócio, um planejamento de marketing, uma campanha de marketing, eu acredito que é muito mais eficiente a gente pensar em métricas, né? Então, por exemplo, desde o início da tua plataforma, você coloca uma métrica. Às vezes, quando você está iniciando um negócio, uma ideia, você não sabe, vem um cara e fala assim para você, qual que é teu CAC, teu custo de aquisição? Cara, você vai falar, não quero saber disso, né? Eu quero colocar minha ideia para rodar, eu quero saber se vão comprar. E eu acho que é justamente isso. Então, você começar a metrificar isso de uma forma que faça sentido para você. Possa não fazer para os outros, mas para você faça. Um exemplo, olha, o meu mercado hoje eu tenho, o meu mercado é regional e eu tenho Curitiba, né? Eu tenho 300 pessoas. Então, eu vou tentar atingir 10%. Então, quando você atinge 10%, cara, isso aí foi tua métrica, você colocou teu indicador e você bateu tua meta, né? Ponto, cheguei na minha meta. Aí depois você vai entender que durante esse percurso que você fez, até chegar à tua métrica inicial ali, você vai aprender algo novo, você vai começar a cruzar dados que vão gerar informações para você ir um pouco mais longe. Você fala assim, poxa, dentro do meu público eu tenho uma segmentação, eu tenho, na verdade, 3 subpúblicos. Aí você começa a trabalhar em específico esses públicos. Aí daqui a pouco você trabalhando esses públicos em específico, daqui a pouco você acha que um deles, uma persona dessas que você levantou dentro do teu público, não é teu cliente. Aí você começa a focar só em 2. Aí você já fica melhor. Aí você já começa a fazer outras métricas, fala, eu tenho que achar esse cara aqui. Aí você vai ver quantos caras desse cara aqui tem no mercado. Aí você vai ver que o nome dele é Early Adopter e que só tem 8% no mercado, ou 6%. Aí daqui a pouco você vai falar, então eu tenho que achar esses 6%. Aí na hora que você acha esses 6%, consegue ver o perfil dele, aí você começa a gerar métricas de essas que a gente está falando, de planejamento, de custo de aquisição de cliente, recorrência, churn, etc. Claro, tem que ter um produto viável, mas hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, nas ferramentas que a gente tem, cara, não é difícil você fazer algo rodar dessa forma. E aí, depois que você faz tudo isso, você entendeu, fechou o primeiro ciclo, falou, achei o meu nicho de cliente aqui que eu vou conseguir vender, acho que eu vou conseguir pegar um feedback massa, que eu vou conseguir criar uma carreira ali em cima dele, uma trajetória. Aí você fechou um ciclo com ele, fez uma venda, ou fez um prospect, né? Eu vou ter esse produto daqui 1 ano, ou daqui 3 meses, fez um prospect, tá top. Aí o que acontece? Você vai começar a pensar em ciclo, né? Em como gerar esse lead para você,
onde você pecou. Então, assim, sempre vai chegar ciclos, né? E dentro desses ciclos você vai ter que ter metrificação, né? Indicador, meta mesmo. Então, você fala, cara, olha, eu tenho um produto aqui e eu preciso testar. Então, você vai falar, eu quero que testem tantas pessoas. Mas eu vou ter um custo de R$1.000. Cara, aí você pensa, cara, se eu quero testar, eu vou pagar R$1.000 em propaganda do Facebook para me testar? Não. Faz o custo da tua operação desses R$1.000, deixa as pessoas testarem, te entregarem o dado, né, para você evoluir tua métrica e depois você vai ver coisa de Instagram, canal de comunicação, né, vai ver como é que faz tração. Então, acho que essa é a minha visão, sabe? Que indiferente do software, como eu comentei, do mais simples possível para você gerenciar, muitas coisas na unha, mas você também tem que pensar em ciclo, meta, indicador, né? Às vezes as pessoas que vêm de fora podem chegar para você e falar, mas você conseguiu quantos clientes? 30. 30. Quantos são pagantes? Não, nenhum é pagante, mas eu tenho a informação dele e eles querem esse produto aqui. Então, cara, eu acho que essa é a vibe, sabe? Vou ser bem sincero com vocês, a Truck Help tem 4 anos de mercado, enfim, de mercado não, de existência, né? De mercado ela tem 3 anos e, cara, até hoje, os principais players, os maiores players que a gente pegou, né, como cliente, a gente pegou com iscas de growth, assim, iscas de crescimento. Então, por exemplo, a Volkswagen, que foi nosso último cliente, cara, durante a pandemia estava rolando uma coisa muito louca, né? A pandemia vai dar merda, vai tudo cair, vai não sei o que lá. Cara, a gente falou, a gente está doando 50 mil frascos de álcool gel e 200 mil máscara, e é isso aí, isso que a gente vai fazer. A hora que a gente anunciou isso publicamente, né, vem o Volkswagen, Iveco, um monte de gente falando, olha que legal, eu tô doando tal coisa, você não quer doar junto com a gente? Aí uma outra montadora, eu tô doando Marmitex, uma outra, eu tô doando tal coisa. A gente começou a fazer ações junto para ajudar na pandemia, e daqui a pouco a gente estava com todas as casas da Volkswagen dentro do aplicativo, de forma de parceria, assim, sem pagar nada para ninguém. Aí daqui a pouco a gente falou, olha, tá entrando no orçamento aqui na plataforma para veículos da Volkswagen. Olha, tá fazendo isso aqui para veículos da Iveco. Olha, tá acontecendo isso aqui para concessionária. Então, olha só, a gente teve um investimento gigante de equipe interna. A gente gastou, sei lá, 50 mil reais com equipe interna para desenvolver toda essa parte para a Volks, gastou um monte com ações com a Volks, não cobrando nada deles. Eles entraram dentro da plataforma e aí que eles viram o benefício. Falando, cara, é verdade, vocês são um canal único de comunicação, não tem um canal igual a vocês, e agora a gente quer fazer parte desse canal. Então, assim, para vocês entenderem como, às vezes, né, as pessoas pensam de uma forma diferente. Eu vou fazer um meu produto, né, serve para tal dor para o cliente, agora eu só vou pagar ads aqui no Facebook, no Instagram e vai dar certo. Não, eu acho que você sempre tem que fazer essa questão de fluxo. E como diz a Yaskara, né, Leandro, não tem receita básica, né? Não é receita de bolo. Você vai... Exato. Se fosse só pagar anúncio no Google Ads ali ou no Facebook, era fácil demais, né? Todo mundo virava empreendedor no Brasil. Exatamente. E ver essas métricas de visualização, clique e tal coisa. Cara, não é. O teu negócio pode ter outra métrica. Olha a métrica da Yaskara, que é um hardware, né? Pode ser que a métrica dela seja assim, eu quero 10 hardware funcionando no mês. Porra, essa é a métrica dela, entendeu? Então, se a métrica dela é essa, não é pequena. É bem por aí. Só me meter aqui, Leandro. Cara, achei muito legal você fala. Esse negócio da métrica, ela é muito interessante e foi uma coisa que a gente penou aprendendo sobre o que era métrica, assim, porque muitos cobravam da gente, né, a incubadora e tal, essa pressão, igual você disse, né, essa pressão de fora que vem, né, quantos clientes você já tem? Quantos mil você já ganhou? Quantos não sei o que? Você fala assim, pô, cara, calma, tá, o produto tá bem, a gente tá colocando para instalar, tá funcionando, né? Você acabou ali de nascer o seu bebê, você fala, cara, calma, mano, deixa eu curtir o meu status aqui. Mas sobre essa métrica aí, uma que a gente aprendeu muito cara, faça a sua métrica de, se você tá no começo, vou falar com 3 pessoas essa semana que eu acho que podem usar meu produto. Porque, e daí não tenho vergonha, as 3 primeiras pessoas vai ser difícil. Se você é um pouco mais tímido, vai ser difícil. Eu não sou tímida e para mim foi difícil. É difícil. Você vai lá, fala com as 3 primeiras pessoas, tenta captar o que aquela pessoa acha daquilo. Aí você fala, você teria mais alguém para poder conversar? E aí você fala, cara, eu não tenho interesse de vender. Não é isso que eu quero.
Porque senão a gente mexe com o produtor rural. O produtor rural é assim, é igual o Lennon disse. O cara precisa ver funcionando, ele precisa ver que tá bem, que a produção dele vai ficar segura, para daí ele falar, nossa, olha aquele cara lá, ele é referência aqui na região e ele colocou o produto deles, então deve valer alguma coisa esse negócio. E aí todo mundo começa a procurar. Foi muito interessante, porque assim, a gente está indo nas propriedades, a gente aproveitou a pandemia para ir nas propriedades aqui na região, e a gente chega lá, a gente não fala preço, os caras querem comprar, a gente não quer vender. E é muito interessante esse processo. E é um processo que a gente estava sem esperança nenhuma até o final do ano passado. A gente achou que a gente tinha errado totalmente a mira. E aí, nesse processo, a gente encontrou as pessoas certas, né? E começou de novo, a autoestima foi levantando, se começou, cara, eu acho que tem um caminho, vamos ajustar aqui um pouquinho e vamos para cima. É exatamente o que o Leandro falou. E na verdade, né, vocês trouxeram 3 informações que eu anotei aqui, não sei se o pessoal, né, se o time que está acompanhando anotou, mas são 3 coisas que eu anotei e que eu achei, assim, fenomenal. Primeiro ponto é que vocês falaram do ciclo de MVP, né, de construir, medir e aprender. Se eu não faço isso repetidamente, várias vezes no meu produto, independente do estágio que eu esteja, como é que eu vou desenvolver um produto que de fato agregue valor para o meu cliente? Então, o Leno, a Yaskra trouxe essa visão no contexto inicial do projeto. O Leno já trouxe essa visão no contexto de pivotar o projeto totalmente, porque eu tive a oportunidade de conhecer a Truck Help antes, né, lá, um pouco no início, acho que uns 2 anos atrás, né, Leno? E a Truck Help tinha um foco, né, como ele falou, diferente, e eles decidiram pivotar para fazer com que o negócio crescesse. Porque se ele, na visão dele, se não pivotasse naquele momento, possivelmente ainda estaria patinando no mercado e tal. Então, eu acho que o processo, né, o ciclo de construir, medir e aprender é algo que vai agregar muitíssimo valor para todo mundo. E depois, alinhada a esse ciclo, vocês trouxeram 2 informações sobre métricas que eu particularmente, eu encerrava por aqui. A Yaskra falou, ó, esse negócio de métrica, todo mundo cobra, gente, mas o que é uma métrica de valor para o teu negócio? Você tem que saber entender que métrica que tem valor para você naquele momento, porque às vezes naquele momento não é o financeiro que vai mostrar se o negócio indo para frente ou não. Né? Naquele momento se o dedo do cara cabe naquele botão. Essa é a meta, descobrir se eu tenho 15 produtores e os 15 o dedo encaixa no botão. E eu até anotei a do dedo aqui, porque de fato, né, o cliente ele tem que ser o centro da atenção. E todo o meu ciclo de construção de MVP ou do protótipo tem que estar concentrado no meu cliente, não naquilo que eu imagino que é bom para ele. E depois, né, o Lennon trouxe ali, ó, sobre as métricas, né, em geral, criar ciclos curtos de métrica, né? Eu acho que eu até acrescentaria assim, sabe, Lennon? Ciclos curtos de métricas. Por quê? Hoje em dia, vocês devem conhecer o OKR, né? Famoso aí de instrumento de mensuração de métricas e objetivos. Ele basicamente se concentra num período trimestral, né, de 3 meses. Então, quanto mais curto for o meu ciclo e mais rápido eu aprender com esse ciclo, se eu atingir ou não a meta, se eu atingir, como é que eu atingi, qual foi o caminho que eu segui? Se eu não atingir, o que é que faltou para poder atingir? Quanto mais rápido eu aprender isso, mais fácil é eu acelerar o meu negócio, mais fácil é acelerar o desenvolvimento da solução e validá-la no mercado. O Robson, ele é chique, né? OKR, né? É OKR, cara. Brasileiro mesmo, né? Eu achei legal ali, o Alexandre comentou ali, o Steve Blank fica orgulhoso. Cara, é isso mesmo. Essas métricas aí, essas coisas, claro, a gente vê de livro, vê em coisa. Eu sou uma pessoa, né, não sei se o Robson conhece, ou outras pessoas ali não conhecem, com certeza, a minha trajetória, mas eu fui professor por 8 anos, sei lá, dei aula em Curitiba toda ali, FAI, Positivo, Uninter, sei lá, uma galera de faculdade. E eu vejo que, por exemplo, quando eu estava naquele mundo de só ali da leitura, literatura e etc., eu não conseguia aplicar. E quando você aplica, você vê como o Robson falou, a Yaskra também falou, as métricas não são números, normalmente, né, cara? As métricas, tem muitas imensuráveis que no começo é imensurável. Por exemplo, se você apresentou teu produto para 5 pessoas, uma delas fechou, né? Isso aí vai sustentar o teu negócio. Vai sustentar o teu próximo passo,
entendeu? Pode ser que nem 50% fechou, nem 10% fechou, mas vai sustentar você acreditar, poxa, uma fechou, por que ela fechou e por que as outras não fechou? É tipo isso. Então ela vai alimentando você. Essa questão a Yaskara falou sobre pesquisa, conversar com a pessoa, é muito... eu ia falar foda de volta, mas é muito diferente, porque assim, quando você tem uma pessoa interessada, a gente chama de lead, né? Aí você vai lá conversar com ela, bem feliz, né? Fala, cara, olha, ele se interessou, ele preencheu o meu form, sei lá. Aí a hora que você vai falar para ele, ó, meu produto é esse, faz isso e aquilo e aquilo. Aí daqui a pouco vem o cara e faz uma pergunta dessa, assim, é de graça? Por que não é de graça? Então, existe muito isso. E no nosso caso, a gente era meio... eu sou muito inexperiente com vendas, esse tipo de coisa. Eu falava, olha, meu produto não é de graça, mas eu vou deixar 6 meses de graça para você. Você quer testar? Aí a pessoa falava, quero. Eu falei, nossa, eu vou ter um cliente. Eu ia lá, entregava para o cliente minha ferramenta de graça por 6 meses. Passava os 6 meses e falava, agora você tem que pagar ali. Ah, não, então tá bom. Ok, tchau. Tipo, aconteceu muito isso com a gente. Aí depois, passou um tempo, o mesmo produto a gente foi colocar no mercado. É sério isso, pessoal, é recente. Tem 1 ano. O mesmo produto, checklist digital, o nome do produto. A gente foi colocar num cliente, ele falou, eu falei, é legal, bacana. Ele perguntou a mesma pergunta, né? O outro cliente, mas com o mesmo produto. Ele falou, e não é de graça? Como assim não é de graça? Tem que ser de graça isso, porque esse aqui é de graça. Eu falei, não é de graça. É 6 mil reais de setup e é mais 600 e poucos reais mensal e para você conseguir mais eficiência no processo, comunicação efetiva e etc. Ele, nossa, que legal. Então, beleza, fechado então. Então, bicho. Então, vocês têm que sentir, né? Demora a gente sentir o timing desse cara, demora a gente sentir... criar expectativa em cima desse cara, uma expectativa correta, tanto no time quanto tua, né? E acho que o mais legal disso, né, para você deixar eficientes esses processos, é você conversar com o mentor, é você ver literatura, entendeu? Né? O Steve Blank mesmo fala, né, em alguns pontos, que o teu MVP não precisa ser gratuito. O MVP pode ser pago, né? Se o teu MVP é focado em solução de comissão, esse tipo de coisa, cara, eu acho que você já deve começar cobrando mesmo. Mas se o teu MVP não é focado nisso, ou ele tem um core diferente, tipo a Truck Help hoje tem um core de informação, cara, eu deixo gratuito para todo mundo. Entendeu? Quanto mais gente estiver mexendo lá para mim, é melhor. Eu vou ter informação, vou vender essa informação. Aí eu deixo de graça mesmo. Mas quando o teu core não é isso, não tem a ver com deixar de graça, cara, aí você não faz isso. Aí o primeiro cliente que aparecer já fala, não, cara, é 8 reais. É 10 reais, é 15 reais. E assim, e vai aumentando isso, vai entendendo. E como o Robson falou, ciclos rápidos, né, métricas... que você consegue medir rápido, né? Pô, se você falar, eu quero ter 1000 clientes, cara, mas o teu produto para você consegue ter uma estrutura de 1000 clientes trabalhando na unha? Não, então não coloca 1000, cara, você pode extrapolar a quantidade que você tem, né, que você pode gerar demanda. Por exemplo, a Truck, uma época a gente falou assim, cara, a gente quer ter 25 mil oficinas em 6 meses. Isso a gente falou para uns caras lá, os caras, beleza, então vai lá, quando estiverem 25 mil, voltem. Cara, passou 2 anos, a gente recebeu investimento, a gente fez um caralho a 4 de coisa. E a gente não tem 25 mil oficinas, a gente tem 3 mil oficinas. Mas com essas 3 mil oficinas, eu consegui levantar um dado extraordinário. Eu tenho um fluxo hoje de 390 milhões de reais por mês, dessas 3 mil oficinas. Porque cada uma delas fatura 120 mil reais. Então, cara, e aí? Então, assim, o que você tem, você levanta essas métricas que importam para o mercado e fala, olha, a aceitação do meu produto hoje é 90%, a aceitação do meu produto hoje é 50%. Cara, a métrica que você levantar, você vai ter que usar ela para argumentar, para ir para frente. Mas é isso. Pessoal. E talvez, né, Lennon e Yaskara, nesse momento, mais importante que a quantidade... É o quanto você tem de aceitação do produto e qual o potencial de escalabilidade que ele apresenta, né? Porque vocês têm um potencial de ter 25 mil oficinas na Truck Help, mas 3 mil tem 90% de aceitação. Então, o potencial de investimento, de arrecadação de investimento ou de crescimento, ele ainda é grande, né? Vocês ainda podem crescer 4, 5, 6 vezes para poder
agregar valor. Perfeito. Hoje em dia, né, é claro, vocês já ouviram falar desses termos aí, com certeza, se não ouviram, vão ouvir falar, vocês estão começando um negócio, etc. Valuation, né, o tamanho da empresa. Hoje tem N formas de medir o valuation da empresa que não é só pelo EBITDA, só pelo caixa, pelo capital, né, não é só por, enfim, hoje o valuation da Truck é medido por usuários que são assíduos do mercado, por exemplo, consumidores assíduos do mercado. Então, por exemplo, eu tenho um caminhoneiro que ele está andando na estrada de caminhão, ele tem mais de 20 pneus ali atrás dele, ele tem um equipamento de R$1 milhão na mão dele, normalmente, ele tem uma carga de R$2 milhões, né, vai aí, vamos falar sério, né, o cara que está trazendo uma carga de picanha com um caminhão que é uma câmara frigorífica, um caminhão de câmara frigorífica é R$500 mil, né, uma câmara frigorífica, mais um caminhão, um FH, um Volvo da vida aí para ele não estragar, né? Aí já é mais 500 mil, já é 1 milhão só de equipamento. Aí uma carga de 30 toneladas de picanha, é quantos milhões, né? Então, assim, cara, olha onde que eu tô me metendo, né? Eu posso vender um produto para esse cara que usa o meu aplicativo, que ele tá levando picanha para lá e para cá, ou ele tá trazendo um salmão do Chile, né? O salmão não dá aqui no Rio Tibagi, aqui na lagoa ali. Não, o salmão é lá no Chile, né, cara? Então ele tem que atravessar aí o esquema e com equipamento de R$500 mil, mais um outro equipamento de R$500 mil, mais um seguro, uma licença, não sei o que lá, então tudo isso gera negócio. Então a hora que você começar a entender as primeiras rodadas de clientes, você não vai entender muito bem, você vai querer vender teu produto, etc, é normal, mas a hora que você começar a levantar mais dados, se ter o tete-a-tete com o teu cliente, mas também pensar no tático, estratégico, você começa a tomar decisões um pouco mais, vamos dizer assim, relevantes para o mercado, não para o teu produto. Aí você tem que ir guardando essas informações e falando, olha, enfim, levar para a tua realidade, falando, olha, de 10 pessoas que usam o meu produto, elas economizaram na operação em 5%, 10%, enfim. Então, claro, a hora que vocês falarem das ideias de vocês, né, tiverem isso no papel mesmo, o planejamento inicial de como abordar os primeiros clientes, aí você já vai ter umas informações que você vai coletar deles. E depois você vai melhorando essas informações, melhorando, e automaticamente a tua decisão vai mudando. Você fala, eu não vou tomar decisão mais aqui a curto prazo, vou deixar de graça para o meu cliente. Não, eu vou deixar ele pagando, mas lá na frente eu vou criar uma feature mais massa para ele, e ele vai querer pagar o dobro desse valor que está pagando baixo agora, etc. Enfim, essa aí, consideração que eu tenho a fazer, pessoal. Gente, então para avançar aqui, a gente já falou do quanto é importante ter um MVP, de quais são as problemáticas que a gente pode se deparar na nossa jornada se a gente não fizer o MVP. Alguns aprendizados, né? Na opinião de vocês, né, na opinião da Yaskara e do Lennon, quais são os processos, né, ou as técnicas que vocês podem usar para tomar decisões mais assertivas e mais rápidas no processo de construção desse MVP, né? No processo de tirar a ideia do papel e fazer com que ela seja assertiva no mercado? A gente não conseguiu, deu uma correria aí, né, Robson? A gente não conseguiu, eu não sei qual que são as ideias de vocês, mas se vocês quiserem um exemplo mais focado, manda no chat aí que a gente vai pensando. Exatamente. No meu ramo aqui, eu só queria aproveitar essa pergunta para falar uma coisa. Usem como métrica, nesse momento, que vocês estão na validação, né, do produto, usem como métrica, talvez, as informações que vocês conseguem coletar. Porque nesse começo de MVP, às vezes, uma informação sobre como que o cliente pensa, o que ele precisa, o que ele acha essencial para a produção dele, é muito mais importante que qualquer coisa que vocês vão construir. É muito mais importante que vocês falarem, a gente vai visitar 5 mil mercados e ver se todos eles vendem morango. Às vezes tem um produtor de morango que vende para 300 mercados. Então, vocês saberem dessa informação deles, tornem isso uma métrica, não precisa ser uma grande coisa. Nossa, essa semana eu quero aprender 3 coisas novas, 3 coisas diferentes. Porque eu me surpreendo, toda vez que eu converso com um produtor, eu me surpreendo com o que eles têm para falar, toda vez. E toda vez a minha expectativa vai baixa e eu volto com um sorrisão. Hoje de manhã eu fui visitar um cliente, voltei com um sorrisão na cara e foi incrível, foi muito legal. Mas falando sobre MVP, para tirar ele rápido do papel,
A gente já falou um pouco disso, façam coisas simples, né? O Lennon falou ali, né? Que o serviço o MVP, ele não é totalmente operacional, né? O nosso também não era. O nosso primeiro MVP, que esse que foi que a gente testou o dedo do produtor para ver se funcionava, passagem de tela para ver se estava intuitivo, para quem... Exatamente, quando o Lennon ia falando ali, caminhoneiro não quer mexer, não quer colocar o cartão de crédito no aplicativo, a gente passou pelas mesmas coisas de forma diferente. O produtor, ele não quer ter que conectar o Wi-Fi não sei aonde para daí configurar a internet não sei o que, ele não quer fazer isso. Então, ele quer um negócio que ele aperte o botão e que vá rápido e que com 3 apertados no botão ele faça o que ele quer. É isso que ele quer. Então, a gente validou isso. E como que era? Todo o nosso hardware era um monte de... Era tipo um Arduino com um monte de coisa que a gente achou, um LSD, uns botão ruim, a gente imprimiu um adesivo feio, colocou numa caixa tudo furada, deu uma mascarada naquilo para parecer que era ótimo, e fomos para a feira. Foi isso, assim. Então, para tirar do papel, não criem grandes coisas, assim, sejam pontuais no que vocês querem fazer. Para software, ele não vai falar mais, né? Mas para a gente era importante criar telas bonitas, assim, tipo, essa passagem de tela para entender se ele ia entender como que funciona o sistema, como que não ia. Às vezes, fazer de uma forma ilustrativa, de um jeito fácil. A gente mexe com irrigação de estufa. Então, quando a gente foi para a feira, a gente construiu uma estufinha lá, fez sucesso com as crianças, não era bem essa a intenção. A gente construiu uma estufinha com plástico, PVC, para mostrar como que funcionava o sensor de umidade do solo. Mas foi muito legal, porque a gente, de tarde, ia só as crianças, e aí, à noite, elas levavam os pais ver. E isso foi uma experiência muito legal. Então, às vezes, você não está esperando da onde veio. Aproveitem essas oportunidades para construir coisas simples, sabe? Não elaborem demais, assim. Tudo que der para ser simples. Eu sei que se tem alguém no processo químico e biológico, deve estar dando risada, né? Porque nada na biologia e na química é simples. Mas nenhum produto é simples de sair do papel. Mas se você é mais da parte da eletrônica, do hardware, do software, do firmware, tente fazer coisas simples, né? Ou, às vezes, criar um conceito. Tem um case que eu escutei, o tal do case, né? Essas palavras em inglês eu adoro. Um negócio de sucesso, né? Que ela disse assim, eu vendia minha empresa e eu só tinha um PowerPoint. Então, às vezes, um PowerPoint é o suficiente, dependendo do público que você está apresentando. Dependendo se você... Tinha umas meninas que eram incubadas com a gente, que elas queriam reciclar lixo de construção, né? Tipo, entulho, não é lixo, é entulho de construção. E para fazer tijolo ecológico. Cara, elas fizeram um tijolo ecológico na vida delas, entendeu? E elas saíram vendendo aquilo lá. Depois, uma foi para o mestrado, elas desistiram. Mas a empresa delas, elas chegaram a conseguir contato com a prefeitura e tal. Então, isso faz a gente pensar que é igual como que você valida, né, a sua ideia. Não tem receita de bolo, cara. É tipo, pensa o que dá para você fazer de forma rápida, tenta, se não dá certo, você vai de novo. É o fazer, aprender, validar, entende? Para mim, essa é a coisa mais fácil. Tirar rápido do papel, fazer rápido, ver o que deu certo, o que não dá, vai de novo, apresenta de novo, vai. Porque senão a gente fica lá, ó, um processo moroso, a gente quer deixar a gente é muito perfeccionista, e você fala, não, isso não tá bom ainda, não, isso daqui tem que ser desse jeito, eu tenho que pensar melhor nisso. Cara, seu negócio nunca vai sair do papel perfeito. É uma coisa que vocês têm que encarar agora, porque vai ser melhor para todo mundo. Acho que é isso aí. Quanto antes você descobrir o problema e corrigir esse problema, melhor, né? Sim, exatamente. O que você trouxe foi um ponto bastante importante na fala anterior, que foi algo que eu vivenciei já, né? Em relação ao orçamento. Às vezes eu quero já validar preço da minha solução, se ela já está um pouco mais avançada, eu já chego falando o valor para as pessoas, e às vezes esse valor ele é muito abaixo do que ela está disposta a pagar, né? No caso da Yaskara, né, ela tem um subconcorrente ali de 90 e o dela é 3 mil. Às vezes a solução dela, exemplo, né, não gaste, ela pode bater ali 120,
e ela chega e oferece por 120. Só que pela solução dela, eles estão dispostos a pagar 3 mil. E ao contrário também é verdade, né? Às vezes eu vou lá, ofereço 3 mil, mas o meu cliente não está disposto a pagar 3 mil. Então eu descobri que esse não é o meu cliente. Quem é o meu cliente, né? Eu acho que isso é importante validar. A gente teve a oportunidade aqui na UTFPR de Curitiba de fazer um processo de aceleração com algumas ideias, e uma das ideias que rodaram ali chamava Bioprototype, não sei nem se eles estão atuando ainda no mercado, mas o concorrente deles vendia o mesmo produto por 15 mil reais. Eles vendiam por 600. E eles tinham 500% de lucro no projeto deles, a cada produto vendido. Ou seja, né, as pessoas estão dispostas a pagar 15, mas eles estavam vendendo por 500, 600 reais na época, sei lá. Só que eles podiam cobrar muito mais. E esse foi um processo que a gente corrigiu durante a jornada, né? Eles passaram a cobrar 8. Então, veja, se com 600 eles ganhavam 500%, vendendo por 8 eles ganhavam muito mais dinheiro. Só que eles descobriram isso só depois, porque no início o que eles queriam era só melhorar a maneira como as coisas eram feitas. Só que eles não olhavam para o campo sistêmico do negócio, né? Porque o faturamento, a fonte de receita também é importante. E uma fonte assertiva, né? Lennon, quer contribuir com alguma coisa em relação a como de fato eu posso fazer para tomar uma decisão rápida e tirar minha ideia do papel rapidamente e aprender rapidamente com ela? Sim. Teve pergunta aqui. Deixa eu ver. Acho que, olha lá. Eu tenho vamos fazer assim, Lennon. Você responde aí rapidinho, um overview da resposta, daí eu faço as perguntas aqui para vocês. Legal, fechou. Bom, eu acho que faz todo sentido de estar falando de coisas que são totalmente alinhadas aí a quem quer ter sucesso, crescer, evoluir a empresa. Nessa questão de faturamento, essas coisas assim, eu vou ser bem sincero para vocês, né? Quando eu entrei na Truck Help, eu acreditava no projeto. Só isso. Só acreditava e eu sabia que eu podia fazer. Então, vinha o meu sócio e falava assim, ele era de mercado, já era bem sucedido no mercado, etc. Ele vinha e falava, cara, é possível eu conectar essa pessoa com essa sem eu intermediar e eu conseguir registrar essa e essa interação? Eu falo, Ele falou, então isso vai ser legal. A gente nunca tinha falado em financeiro. A gente nunca vai, então vamos cobrar X por isso. E isso foi um erro. Né, como o Robson falou, você não sabe se você vai cobrar, quando você vai cobrar, etc. É muito foda isso. E até hoje a gente passa por isso. Porém, você tem que ter o mínimo, né? Você tem que entender o mínimo disso. Você tem que comparar o mínimo, sério. Perca um pouco de tempo, né? Pesquisa se existe algo parecido ou se não existe algo parecido. Você crie com coisas que já existe a tua precificação, né? E se já existe algo parecido, tem um concorrente que vende 20, 10 vezes a mais, cara, vá na onda dele, né? E aí se o cliente falar assim, mas fulano faz e tem mercado, fala, então tá bom, então faço metade dele, você vai fechar ou não? Aí você sabe que metade do preço você vende, tipo, entre aspas, é essa a pira, né? Mas assim, a minha visão sobre isso, só continuando a história da Truck, até certo tempo atrás a gente tinha muita coisa que não tinha precificação. Então a gente entregava muito valor, por exemplo, se um gestor de fraudes entrasse na nossa plataforma, ele quisesse contratar um motorista, cara, em 5 minutos ele tinha mais de 1.000 motoristas na mão dele que ele fez um pré-requisito num seletor. Ele colocou no seletor, eu quero que esse motorista more em Curitiba, que ele faça viagens longas, que ele tenha MOP, ele tenha curso de EPI, ele tenha isso, tenha aquilo, tenha aquilo. Ele dava um buscar, tinha 1.000 motoristas na frente dele, da região dele, e se ele clicasse ali em chamar no WhatsApp, já chamava com uma mensagem automática falando, olha, tem uma vaga na minha transportadora, é para o caminhão tal, coisa tal, vem aqui fazer uma entrevista. Cara, olha a facilidade. A gente viu isso no mercado, uma ferramenta dessa, no mercado de transportadores, etc., a gente estava vendo que custava mais de 1.000 e poucos reais, 1.500 reais por mês, e a gente oferecia de forma gratuita. E não tinha muita gente usando, tinha muito pouco gente usando. Mas a gente viu que isso tinha muito valor, e a gente começou a anunciar isso nas redes sociais, né, investiu nisso, aí o gestor de frota entrava na nossa plataforma pela seleção de currículos, então a gente investiu esse dinheiro que a gente poderia estar vendendo essa ferramenta, investiu essa ferramenta para coletar lead.
E aí esses leads, gestores de frotas, a gente vendia outras soluções para ele, que era o checklist digital, que custava 10 vezes mais que a ferramenta de RH, acompanhamento da frota, monitoramento da frota, gestão de equipamentos, indiferente se era uma carreta, se era se era um caminhão, um cavalo, enfim. Então, eu acho que essa é a visão, sabe? Você tem que ter uma visão de preço já, você tem que saber o que tem valor para o teu cliente e você saber usar isso. Não adianta também você ter uma ferramenta que nem nós lá, dava gratuitamente para o público e não tinha retorno nenhum. Tava lá e tal, jogado e tal, e a gente começou a fazer esse valor. Por exemplo, a hora que uma transportadora conseguia contratar, né, a gente via que tinha feito aquela conexão de currículo, a gente pegava as duas informações, tanto do caminhoneiro quanto da transportadora, e fazia eles postarem na rede social e falar que a Truck Help era bom. Né? Então, cara, só isso já valia muito pra gente, que não estava pensando em dinheiro na hora. Né? Então, eu acho que faz muito sentido saber o valor das coisas, entender, mesmo que você não vá cobrar por isso, você saber o valor dela para você conseguir ter retorno sobre essa ferramenta, sobre essa solução, mesmo que não seja seu core business ali. Então, enfim, não é que a gente está trabalhando com filantropia, né? Mas a gente tem que saber o valor das coisas e saber para quem que entrega, por que entrega, em que momento você entrega essa ferramenta massa. Já que eles já falaram bastante de preço, valorização, etc. Eu acho que essa é a minha consideração final, assim. Enfim. Show de bola. Show de bola, Lennon. Obrigado. Vamos responder essas duas perguntas aqui para a gente ir para o fechamento, pessoal, porque a gente já está com o tempo estouradaço aqui. E depois, né, se vocês tiverem mais perguntas, chegar mais uma ou duas aqui, a gente responde, as demais a gente pode mandar para o Lennon, para a Yaskra depois, para eles poderem agregar, ou quem sabe vocês conversam também nas redes sociais, né? A primeira pergunta do Vitor aqui tem uma dúvida para o Lennon, ele comentou sobre perceber que o ramo não era conexão e sim informação. Você se refere à venda de informação para outras empresas ou utilizar dessas informações para tomada de decisão, Lennon? A venda da informação, sim, a gente começou a usar isso como core business mesmo. Então, quem mais gera dinheiro, receita para a gente, é venda da informação, tá, Lucas? Vitor, é isso. Porém, a tomada de decisão também é legal, porque assim, a gente começou a vender anúncios. Então, a gente tinha informação muito quente. Por exemplo, um caminhoneiro ia lá e fazia uma demanda. Ele falava, eu tenho que trocar meu pneu. Cara, um caminhoneiro não troca um pneu, né? No mínimo ele vai trocar 4 pneus, né? No mínimo, do mínimo. Senão ele vai trocar todos os pneus ali de um eixo da carreta dele ou do caminhão, etc. Então no mínimo 4 pneus. Então imagina, olha o valor disso, cara, que a gente tinha, dessa informação. Aí a gente simplesmente pegava essa informação e falava, eu tenho uma informação de orçamento aqui de um valor X, de X mil reais, né? Para quem que eu vou entregar isso? Então, aí as pessoas começaram a comprar essa informação de demanda. Então, por exemplo, eu falava para eu não cobrava comissão, não cobro nada, eu cobro pela informação, né? Não comissão. Então, eu gerava essa informação, eu falava, na região X tem demanda de pneu X. Aí vinha uma empresa e falava, eu quero essa informação. Daí eu falava para ele, para você ter essa informação, você tem que pagar um plano na minha plataforma, que se chama Business Intelligence, e você vai ter acesso a um dashboard, onde que a gente vai te entregar essa informação. Ponto. E para tomada de decisão, é legal você ter vários dados do teu negócio para você entender para quem que é importante esse dado. Por exemplo, quando eu falei para vocês ali dos estabelecimentos, que eles geram 390 milhões de reais por mês, esse fluxo não passa por mim. Mas veja bem, todas essas pessoas, esses estabelecimentos, eles precisam ter estrutura para vender, eles precisam ter maquininha de cartão para vender, eles emitem boleto, eles fazem tal coisa, eles precisam de crédito para capital da empresa deles, enfim. Então eu estou falando muito com empresas de fintech, com banco, com quem gera crédito ali para o mercado. E está perdido, porque eles não estão tendo capital, eles não estão pagando caro para emitir um boleto. Aí a hora que a gente pegou um número só, falou, olha, todas as oficinas aqui na minha plataforma, elas emitem 600 mil boletos por mês, e cada boleto emitido é uma média de custo de R$ 2,45, são mais de 2 milhões de reais, cara. Só em boleto, cara. Só em boleto gerado dessas empresas. Então, assim, a hora que a gente pontuou essa informação para o mercado, a gente teve, 10 holding ligando para a gente, falando, olha, eu tenho uma fintech, eu quero emitir boleto para vocês, eu tenho um banco as a service, eu quero emitir boleto. Enfim, acho que essa é a visão, sabe, vocês conseguirem, através da informação que coleta dentro da plataforma de vocês, mesmo não sendo o core business de vocês tomarem decisões de parceria, decisões a longo prazo, de novos produtos, etc. Né? Mas dado consistente, de fluxo dentro da tua plataforma. Porém,
né, a gente também vende essa informação, mas é uma informação mais tete a tete. Por exemplo, se eu pegar a informação que o caminhoneiro precisa de pneu agora, você acha que ele vai ficar 3 meses precisando de pneu agora? Não, ele quer pneu agora. Se ele não comprar o pneu agora na minha plataforma, ele vai comprar pneu daqui a pouco numa borracharia. Então, enfim, você tem que pegar essa informação e saber o momento de usar ela também, se vende ou não vende, se toma decisões futuras, etc. É muito da vibe do negócio. Se você, por exemplo, eu estou sem zero receita, eu não estou conseguindo gerar receita, tração de receita aqui na minha empresa. Cara, então você vai ter que vender essa informação e cobrar comissão por ela e já ter receita para você se manter, para ter um movimento maior daqui a um tempo. Né? E se você tem receita, você pode pensar a longo prazo. Você tem capital, na real, né? Aí você pode pensar, eu tenho capital para 18 meses. Então eu não vou vender essa informação, cobrar uma comissãozinha, mas eu vou gerar essa informação recorrente para esse cara aqui e daqui a 18 meses eu cobro dele um valor mirabólico lá, que ele vai ver e vai enxergar valor nisso e vai pagar. Enfim, acho que é isso. Show de bola, Lennon, obrigado. A Larissa mandou uma pergunta aqui para a Yaskra e para o Lennon, tá? A ideia deles, do projeto que venceu ali, que passou para a etapa final, é uma farinha proteica. Alguma ideia de como trabalhar num MVP, num protótipo, além do PowerPoint? Com a área de Química e Biológicas? Larissa aperta a gente, né, Larissa? Massa, Larissa, obrigada. Ninguém aqui da área de biológicas. Ai, meu Deus. Vamos apertar o Robson, então. Robson, vamos fazer um contato aí com a galera aí da Química, da Biológica. Não, mas é legal, sabe o que ele diz ali, ó? Teve até um Márcio ali, Miguel, o Márcio, um né? negócio bem massa. Então, até o Steve Blank, ele tem um quadro comparativo que você coloca, né, na tua apresentação lá, todos os teus concorrentes, os produtos que ele tem, e faz como se fosse uma cruzadinha, né, falando os teus benefícios e tal. É bem parecido com todos aqueles esquemas de planos de contratação, né, que você entra num site, tem 3 quadrinhos de plano de contratação, né, normalmente vai ter o básico, o Medium ali e o Platinum, Gold Plus, Master, Hyper, Top, né, e aí eu acho que é nessa vibe, sabe, a vibe é essa, de você fazer comparação realmente com outros produtos. A amostra grátis, eu não sei em quanto tempo ele vai, né, sentir se é bom ou não é bom, é legal, é técnica sim, mas, por exemplo, se você mostrar para ele, nem que seja um longo prazo, não só com a amostra grátis, eu não sei se ele vai conseguir sentir essa vibe tua, se o investimento vai ser muito alto na tua amostra grátis, mas se você colocar assim, olha, eu fiz um teste aqui com 10 pessoas, e essas 10 pessoas tiveram um ganho de massa magra, sei lá, em 15 dias, sei lá, eu não sei o que vocês estão falando aí, eu só estou fazendo uma comparação geral, assim, mas se você colocar isso, cara, e mostrar numa tabelinha, ó, esse produto aqui, o ganho de massa magra dele ali, comendo o produto do concorrente, sei lá, em 3 meses, esse aqui é em 2 meses, o meu é em 15 dias, ou que não seja esse o teu benefício, mas seja custo, por exemplo, você fala, ó, então eu tenho todas as características do meu concorrente, mas o meu preço é X. Então, em um ano de consumir no meu produto, você vai economizar X reais na academia, sei lá, tipo, alguma coisa nesse sentido. Se apoiar em referência é muito bom, né, Larissa? E algo que também pode facilitar, além do PowerPoint, traz até mais dinâmica, e eu vejo muita gente fazendo isso, né, principalmente quando é um produto que você leva mais tempo, é mais custoso para desenvolver, é fazer um vídeo de apresentação desse produto, tá? Porque você pode, a exemplo de uma novela, né? Você pode construir um enredo ali, um roteiro que permita as pessoas se verem consumindo esse produto e vendo os benefícios que esse produto tem. E você pode até espelhar as referências, como o Leno trouxe, né? Para poder fazer com que as pessoas validem o interesse nesse produto, né? E com o tempo, conforme você vai arrecadando recursos, você começa a fazer o desenvolvimento de tudo isso. Algo que o Leno também trouxe e é também muito validado é você criar as landing pages, né? Porque eu não sei quem é teu cliente, não sei se teu cliente é B2, se você trabalha B2B ou B2C, mas se for B2C, ter uma landing page, né? Para que o cliente final, né? O usuário final, ele olhe tua landing page e ele tem alguma ação ali, algum call to action, né? Para que você possa validar que ele tem interesse nesse produto, já é um ótimo caminho para você aprender algumas coisas. O exemplo da Yaskra também é um exemplo muito bom, né? Trazer um protótipo para uma feira, pegar a sensação das pessoas, pegar a opinião das pessoas. Eu diria até que, não sei se é o melhor caminho, né? Porque também não é a minha área, mas
você pode fazer uma conversa com alguns especialistas, pessoas que já passam por esse processo, ou até mesmo aprender com algumas indústrias alimentícias, como é que elas fazem, né? Um processo similar a esse, e como é que você pode seguir nesse caminho. É uma ideia, né? Mas, de novo, né? Você tem que pivotar rápido para poder aprender. Vamos lá, vamos seguir em frente, para a gente poder encerrar aí, pessoal. Extrapolamos o horário. O Lucas Kellner tem uma pergunta aqui, para o Leno. Validar essa ideia irá requerer conversa com empresas de transporte público. Você tem alguma recomendação de como abordar empresas? É melhor conversar através de e-mails, como foi para o seu caso? Aliás, como foi para o seu caso esse processo, né, Leno? De se apresentar para as indústrias. Eu sei que você tem uma história bem legal sobre isso. Legal. Para a Yaskra também acho que vai ser bem interessante. Né? Essa pergunta, como é que ela se relaciona, o público dela é um público muito, né, falando fechado, né? Nosso público também é bem fechado. Vocês dois, na verdade, né? O usuário final, na verdade, é muito fechado e é culturalmente diferente, né? Perfeito. E vocês têm que usar a empatia para se colocar no lugar desses caras e aprender com eles, né? Perfeito. Bom, hoje em dia eu acredito que a gente está muito mais maduro para fazer isso, então a gente não estou querendo falar, né, se achar nem nada, sério, sem nada disso, mas hoje o nosso contato é um pouco diferente, né, com as empresas, então eu já sofri muito com isso. Então, a princípio, só para te contar uma história, eu não vou responder ao pé da letra a tua porque nem eu sei isso, não vou responder certinho. Mas assim, a gente sempre pensou que a gente tinha que vender para marketing, porque a gente era vamos dizer assim, um marketplace. Então a gente fala, tem que vender para marketing, para vendas, para o time de vendas. Cara, e a gente abordava os times de marketing das empresas e abordava também o time de vendas. Marketing e vendas, fazia proposta e nada, por e-mail, por telefone, por WhatsApp, pessoalmente, nada. Falei, cara, vou aumentar tuas vendas, cara, olha só tuas vendas. E normalmente eles entravam num teste, num trio ali e não ia, não passava para frente. Cara, até que um dia eu estava tentando vender para um cara em São Paulo, o nome da empresa JR Diesel, uma autopeça gigante, e sempre por e-mail, por tudo, telefone, e-mail, WhatsApp, nada. Cara, já tinha ido pessoalmente falar com o pessoal de marketing e vendas 5 vezes em São Paulo. Aí, num sábado de manhã, a gente entrou na JR Diesel para tomar café, porque eles estavam abertos, assim. Na hora que a gente entrou para tomar café, o dono da empresa estava lá também, né? O Rufino, Geraldo Rufino, o nome do cara. É bem legal, o cara é sensacional, super empreendedor. Cara, a gente estava lá e falou, pô, que legal que você está aí, posso tirar uma foto e tal? Ele, pode, ele é meio famoso, assim. Enfim, aí daqui a pouco tirou uma foto e ele falou, o que vocês estão fazendo aqui, sábado? Aqui é fechado. Ele falou, não, a gente sempre passa aqui quando vem para São Paulo para tentar vender a nossa ferramenta e tal. Ele falou, nossa, sensacional isso. Mas você já tentou vender para minha empresa? Eu falei, já tentei falar com a sua empresa. Ele, não acredito. Eu falei, já. Cara, ele ligou na hora pro financeiro lá e pro cara que administrava a parte de vendas deles e contrataram na hora, no sábado, até no almoço, a nossa ferramenta. O maior plano que tinha possível e boa. Então, assim, o que eu falo para você não é como você se comunica com ele, se é por e-mail, se é por telefone, não, mas sim a pessoa certa. Então, como é uma empresa de transporte público, cara, acho que, nossa, tem uma cadeia gigante, uma hierarquia gigante. Então, eu acredito que você tem que falar o que teu produto comunica, com quem que ele comunica melhor. Não é para quem que ele gera benefício. Às vezes, eu estava conversando com o pessoal de vendas, ia aumentar as vendas, em 15% ia aumentar as vendas de uma autopeça. Né? 15% aparentemente é pouco, mas é bastante, cara. Uma autopeça vende R$200 mil por mês. Então, assim, aumentar 15% disso, pô, já é bom, é um aumento significativo. E eles não davam moral. Aí, o momento que a gente virou a chave, que a gente falou, cara, a gente tem que falar com uma pessoa um pouco maior aqui, que não é de vendas nem de marketing, pode ser uma pessoa de inovação, pode ser uma pessoa, o dono da empresa, normalmente de inovação, né, ou, sei lá, as pessoas mais próximas do dono que tomam mais decisão, e eles vão querer testar teu produto, sabe? Às vezes ele pode até falar para você, olha, eu quero testar teu produto, mas o testar dele é diferente do testar de um vendedor, o testar de um operacional. O testar dele é falar assim, cara, eu quero testar teu produto e eu pago por ele 6 meses. Ou 3 meses. E aí você entrega teu máximo nesses 6 meses, os teus benefícios para ele, mostra todas as vantagens e ele vai continuar sendo teu cliente, sempre. Ele vai te ajudar, te melhorar e etc. Então, acho que essa é a vibe. É você saber com quem que você precisa falar lá dentro e correr atrás dessa pessoa. Nem que seja 15 minutos, se realmente você achar a pessoa certa,
ela vai saber que teu produto é foda, né, e vai querer, cara, eu tenho que me relacionar com essa pessoa. Então é assim que mais ou menos tem funcionado pra gente. Porém, agora a gente tem um pouco mais de benefício. Por exemplo, eu falo pra Randon, olha, eu tenho um produto, que é a nossa Randon Ventures, né, eu falo, olha, eu tenho um produto para mostrar para DAF Caminhões, que é uma montadora, e eles têm esse gap, e a gente tem um produto para corrigir esse gap. Aí eles falam, então beleza, com quem que você quer falar? Eu falei, cara, eu não sei, com quem que eu falar? Eles pegam, tipo, de diretor, executivo, vice-presidente, e falam, vamos marcar uma reunião, vocês vão apresentar. Aí a gente apresenta, eles já tomam uma decisão no momento certo, naquele momento tete a tete de você, e você não precisa ficar fazendo recorrência de contato, explicação, nem nada. Aí você mostra todos os benefícios, aí a hora que eles estão lá dentro e já veem o benefício, fica muito mais fácil de você falar, cara, vou personalizar uma solução para você e vai ficar X mil reais. Ou vou personalizar, o valor que eu estou entregando é esse, né, e o preço é esse. Enfim, eu acho que essa é a vibe. E grandes corporates, eu acho que nesse sentido, Lucas, grandes corporações, elas têm essa problemática, sabe, de ter um processo muito longo para tomada de decisão. E quando você tem a sorte de encontrar o tomador de decisão, o cara que toma a decisão direta, fica muito mais fácil. Acho que se encurta demais o caminho, né? E foi o que o Leno teve a sacada junto com o time aí de encontrar. No caso da Yaskara, né? A Yaskara é mais já para o usuário final, né, Yaskara? Então é um pouco mais facilitado, imagino eu, pelo menos você fazer o contato. Mas depois também o tomador de decisão ali tem que... Então, é muito interessante que a gente está descobrindo agora que não é muito mais fácil, não. É muito mais fácil a gente chegar, por exemplo, num lugar que distribui insumo para eles, e aí a gente liga para eles e fala, cara, o tal cara passou o seu contato para a gente. Então, é mais importante a gente... É igual chegar no diretor da empresa, entendeu? É o produtor que toma a decisão se vai comprar ou não, mas esse cara, ele esquenta nossas costas de falar assim, não, esses caras aqui parecem confiável. Então, isso é importante. Ali para o Lucas, eu poderia dizer assim, cara, se o teu produto visa alguma coisa sobre transporte público pegando Smart City, vai para cima da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Esses caras, é ano de eleição, cara, é a hora. Porque se a prefeitura, porque, né, basicamente todas as companhias de ônibus são terceirizadas, né, elas não são do município. Só que é o município que faz editais. Então, eles têm que entender um pouco da burocracia para ver quem que pressiona quem, né? E aí, se você fala assim, não, ó, isso daqui vai aqui em Pato Branco a gente tem esse negócio do Smart City, o prefeito é cheio das inovação e tecnologia, ele gosta de falar isso da cidade, ele gosta de aparecer no jornal por causa disso. Então, esse é um ramo legal, assim, que você fala, cara, a gente vai fazer isso aqui, vai bombar, tem poucos lugares no Brasil, é inovador, então tem que saber os botões certos apertar. Seja ele o dono que você encontra aleatoriamente, né? Aleatoriamente, depois de ir por um ano lá, né, Leandro? Todo dia, mais ou menos. É o dono, ou é tipo a gente, eu chamo de rural influencer. Porque os vendedores de insumo aqui, é muito incrível, assim, você liga para o vendedor, você vai lá, apresenta seu produto, mostra que você é uma pessoa séria, e que você quer fazer alguma coisa séria, o cara te passa 50 contatos, e quando você fala que foi, sei lá, foi o Jonas da semente não sei o que passou o seu contato, o cara fala, foi o Jonas, não, beleza, vamos marcar uma visita, e ao contrário disso, onde você conseguiu o meu número? Por que você me ligou? Você quer vender? E a gente, não é isso, pronto, nunca mais o cara fala com a gente. Então, muito legal aqui. Posição. É muito tentar, assim, descobrir quem que você tem que apertar, sabe? Os lugares certos que você aperta. E você só vai descobrir isso tentando, cara. E tem a ver com cultura também, né, Yaskara? É entender, por exemplo, que na cultura rural, né, principalmente para quem é produtor, essas indicações, esses vendedores, eles exercem muita confiança do produtor. Sim, entender essa dinâmica é importante. Os representantes ali, os caras viram os filhos dos produtores crescer, né? O cara que te dá assistência técnica ali para sua propriedade. Então tem uma relação muito pessoal, assim. Então você tem que descobrir ali essas relações. Para mim, acho que é a parte mais importante. Gente, Yaskara, aproveitando o gatilho para a gente encerrar, me conta um segredo que você pode dividir com essa galera aqui, que vai fazer todo sentido para eles nessa jornada de 4 meses para construir ou aprimorar a solução deles. Um segredo de vocês aí. Cara, se entrega,
não se frustre e aproveite para aprender com os erros, cara. Essa é a hora. Tem um amigo que ele fala isso, é uma frase que eu mais adoro. Aprender com o dinheiro dos outros é o melhor jeito de aprender. Então, fica aí, esse é o segredo aí. A gente aprendeu muito com o dinheiro que investiram na gente, e agora vocês estão tendo essa oportunidade. Não se frustrem, a vida é assim, ser empreendedor, você vai bater com a cara na parede, às vezes não dá certo, mas lembra que mais importante que o final, né, da jornada é a caminhada. Pronto, encerrei com uma frase de Facebook. Show de bola, aliás, cara. Legal. Muito bom. Lennon, qual que foi o segredo da Truck que você pode compartilhar, que vai fazer sentido para essa galera poder, de fato, tirar a ideia do papel, aprimorar a ideia e chegar em outro nível? O segredo é nascer milionário, entendeu? Esse é o segredo. Brincadeira. Pessoal, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu acho que para vocês aqui vai ser fácil, né? Porque são 8 horas da noite, né? Eu trabalhei o dia inteiro, eu acordei 6 horas da manhã hoje. O Robson me tentou ligar várias vezes ali, ele viu, eu tava super mega ferrado. O segredo é esse, cara, é você ter atitude desde as mínimas coisas ali, atitude em ficar numa videoaula dessa, atitude em fazer uma participação, atitude em você levantar da tua cama lá e ler um livro antes de você fazer teu dia acontecer, você chegar cansado na casa e ter atitude de você buscar conhecimento, mais conhecimento, para tomar melhores decisões na tua vida, e cara, é ter atitude. Então, acho que os maiores ganhos que eu tive hoje, não só falando de empresa, etc., é atitude, cara. Você, eu tenho atitude, eu tenho reconhecimento, eu tenho atitude, eu colho frutos, enfim. E quando você for plantar uma sementinha, que o trabalho de você plantar uma semente de alface, uma semente de uma jabuticabeira, de uma laranjeira, é o mesmo trabalho. Tá? Mas a hora que você coloca a alface ali, rega ela, faz todo o mesmo trabalho, rega a alface, bababá, bububu, né, a alface vai crescer ali, se der um super vento lá, uma super chuva, vai estragar a tua alface, não vai ter raiz, enfim, vai dar para você vender, ela vai, mas ela vai ser desse tipo. Agora, se você plantar uma árvore, né, ela está bem enraizada, ela fica grande, etc., vai ser muito mais difícil de você se quebrar, você, né, enfim, tomar decisões erradas e se conseguir manter de volta. Então, planta uma árvore bem plantadinho lá, rega ela igual se fosse uma alface, mas leve em consideração que você vai criar algo forte, alguma coisa incisa, né, profunda e etc. Então, eu acho que é isso, é ter atitude, cara, e trabalhar, que vocês estão fazendo agora, 8 horas da noite aí, trocando ideias sobre empreender, sobre negócio, etc. Eu vou deixar meu contato ali no chat, né, se alguém quiser mandar pergunta, dúvida, quiser ver a Truque, Help, quiser conhecer, a gente tem um escritório lá no distrito, lá, bem legal, a gente tem outro escritório aqui no Pinheirinho, não sei se vocês estão enxergando a minha câmera. Acho que não, né? Sim, tá ligado. Ó, pra vocês verem, o escritório a gente fez aqui, não sei se vocês estão vendo lá, ó. Aí tem o nosso investidor ali, né? A gente tem umas prateleiras de caminhãozinho aqui, né? Tem um mapa ali com todos os estabelecimentos que a gente tem. Enfim, cara, é você tentar ficar bem onde você tá e você produzir, ter atitude. Cara, hoje mesmo a gente instalou 5 luminárias aqui, comprou cadeira nova. Então, assim, cara, é tudo isso que vai melhorando, né? O dia a dia nosso não vai ser sempre bom, não vai ser sempre cliente dizendo sim, então tem que ter atitude. Se ele disse não, tem uma atitude. Se ele disse sim, tem outra atitude, né? Enfim, eu acho que é isso. Valeu, pessoal. Obrigado por conhecer vocês. Espero trocar mais ideias com vocês. Se quiserem mandar um e-mail, no e-mail lá tem meu WhatsApp, tem tudo. Cara, sou super acessível, acho que o Robson sabe disso. E todos, né, que me conhecem, veem, cara, sempre eu quero ajudar, ser melhor, etc, né, e eu não sou investidor de startup, tá, pessoal, não adianta, a galera sempre me chama e fala, eu tenho uma ideia, vamos investir, eu falei, bicho, eu também tô precisando de dinheiro, enfim, tamo junto, pessoal, qualquer coisa dá um grito pra gente aí, e a gente tá sempre à disposição, se for para somar, mais ainda, tá bom? Show de bola, gente. Ó, eu acho que, para fechar, né, eu quero agradecer imensamente vocês, mas antes de fazer isso, eu acho que o que a Yaskara trouxe, o que o Leno trouxe, tem muito a ver com 4 grandes fatores, né? Que os fatores que provavelmente os mentores trabalharão com vocês, né? Primeiro, que foi o que os dois falaram no final, tem que ser hands-on, né? Eu tenho que ter resiliência, eu tenho que meter a mão na massa, eu tenho que ter atitude para fazer as coisas acontecerem. Porque se eu não tenho essa disposição para fazer isso, você tem metade do caminho que não está andado, né? Você está parado. Segundo ponto, né, é colocar o cliente no centro das decisões sempre, no centro da construção do MVP sempre, porque é isso que fez a Yaskara aprender com a Tree e é isso que fez o Lennon aprender com a Tree. Terceiro ponto,
tem que ter um market fit. Eu preciso entregar algo que o mercado veja valor. Eu preciso entregar algo que esteja alinhado às necessidades do mercado. Porque se eu não tenho uma proposta de valor clara, fica muito difícil vender o negócio depois, vender a solução depois. E por fim, né, eu tenho que pensar, quando eu estiver construindo meu MVP, eu já tenho que pensar no modelo de negócio de tudo isso. Porque eu não tenho só uma solução, né, eu não tenho só uma ideia. Por trás de tudo isso, eu tenho um conglomerado de coisas que vão acontecer, que precisam acontecer para que as coisas possam existir efetivamente. E pensar nisso também desde o início é extremamente importante, pelo menos na minha concepção. E eu acho que a bola está com vocês agora, né? Os mentores estão aí, o Glauco, o Márcio, que colaboraram aqui nos comentários, eles estão aqui com vocês assistindo, né? Porque eles querem conhecer vocês, querem saber as dúvidas de vocês e querem colaborar com vocês nesse processo. Então eu diria para vocês, ó, usem, explorem esses mentores, né? Façam com que esses 30 minutos que vocês vão ter de papo com eles sejam valiosos, porque são profissionais de mercado, profissionais que de fato já têm uma bagagem bastante grande e podem compartilhar com vocês. Então façam isso para que vocês tenham sucesso aí, quem sabe, né? Chegarem aí à final, ganhando relevância, atraindo olhares de outras pessoas também. E no mais, né, pessoal, eu agradeço imensamente a Yáscara e o Leno por participarem, por toparem compartilhar a experiência com a gente. Agradeço demais os mentores que estiveram presentes acompanhando, né? Eles não têm obrigação de estar aqui, mas eles estiveram com vocês, porque de fato eles acreditam em vocês. E agradeço vocês, né, empreendedores, porque participaram de todo esse momento, compartilharam algumas dúvidas e porque estão dispostos, né, como diz o Leno, a ficar até 20 horas aí da noite de uma segunda-feira ouvindo algumas dicas aí de como vocês podem iniciar essa jornada de uma maneira diferente. Foi demais aí passar esse tempo com vocês. Contem comigo, contem com a Open, contem com os mentores, contem com a Yáscara, com o Lennon, contem com o professor Ricardo Mânica, que não está aqui hoje, mas que é o coordenador de todo esse projeto. Vamos em frente aí, pessoal, a jornada de vocês só está começando dentro dessa etapa de execução. Temos 4 meses para aprimorar o negócio. Eu tenho certeza que daqui sairão grandes ideias, mas muito mais do que ideias, sairão grandes execuções, né? Porque o que vale muito mais do que a ideia é a tua capacidade de executar aquilo que você tem em mente, né? E a capacidade de executar na maneira como o mercado pede. Então é isso que vai fazer a diferença. Eu agradeço vocês. Esse vídeo foi gravado, esse webinar aqui foi gravado, né? Esse papo. E a gente vai disponibilizar para vocês por e-mail amanhã, junto com os outros calendários, com as outras informações. E eu peço uma informação extrema, queria fazer um pedido para finalizar também. Hoje a Ana mandou para vocês, provavelmente vocês receberam um e-mail da Ana Carolina, que é a nossa assessora aqui, ela mandou para vocês uma ficha de startups, tá? Então a gente queria que vocês, a gente recebeu algumas, né, mas que todos vocês preenchessem aquela ficha para que a gente pudesse ter o maior número de informações possíveis de vocês, além do pitch, né, que vocês já mostraram, além do Canvas, para que os mentores possam absorver ainda mais informações sobre vocês. Tá bem? Peço encarecidamente essa gentileza para que vocês encaminhem amanhã para nós, se possível, para a gente poder compartilhar com os mentores. No mais, pessoal, desejo uma excelente semana, tenho certeza que vai ser uma jornada extraordinária, contem conosco, aproveitem esse tempo aí, porque de fato, né, o TFPR está investindo em vocês, os mentores estão investindo em vocês, e agora vocês também precisam fazer as coisas acontecerem. Um abraço a todos, obrigado por estarem conosco. Nos vemos na próxima, pessoal. Um abraço. Valeu, pessoal. Boa noite. Até. Boa sorte, pessoal. Obrigado, boa noite.